Oi, pessoal. Boa tarde a todos. Vou deixar aqui. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, sobre um itemzinho do 1 a 4 que fala sobre a parte do Venha a mim os pequeninos. Mas antes da gente começar, vou pedir para que a gente feche os olhos, para que a gente agradeça aos nossos anjos guardiões, a nossa espiritualidade amiga, por nos ter trazido até aqui no dia de hoje. Vamos imaginando agora uma luz muito grande em volta da gente, onde a gente vai agradecendo por estar aqui. Vamos nos imaginando ao lado de Maria, nossa mãe, que nos cobre com seu manto azul, nos protegendo. E ela nos leva até Jesus, nosso Pai, que nos encaminha até Deus, onde agradecemos a tudo que somos e a tudo que temos, com a oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Podem abrir os olhos. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 8 e no capítulo 8, antes da gente falar do capítulo 8, eu quero relembrar o que era o capítulo 7. No capítulo 7, Kardec fala sobre bem-aventurados os puros de coração. E quem são os puros de coração? Do que ele está falando? O que ele quer falar sobre isso? Ele quer falar, na verdade, o capítulo 7 ele fala: bem-aventurados os pobres de coração. Ele falou assim, mas como assim pobre? Do que ele está falando? Aí ele fala que são as pessoas que são humildes. São as pessoas que são humildes, que não têm orgulho. E no capítulo 8 ele vem e diz, bem-aventurados os puros de coração. E quem são os puros de coração? Logo no item de 1 a 4 ele vem falar sobre as crianças e dar um exemplo sobre as crianças. Então, qual é a história em volta dessa passagem? Isso é uma fala que Jesus falou de verdade, junto no capítulo 10, versículo de 13 a 16, onde Marcos conta que Jesus estava dando uma preleção, ele estava numa casa, muita gente em volta dele e muitas mães levaram as crianças junto. E falou, vamos lá, todo mundo vê Jesus. Quando chegou aquela criançada em volta de Jesus, as pessoas fizeram uma barreira em volta e falaram assim, não vai se aproximar de Jesus. Jesus falou, opa, peraí, lógico que vão. Deixar vir a mim os pequeninos. E quem se assemelhar a eles é quem entrará no reino dos céus. Então, a nossa preleção hoje, e eu gostaria que a gente entendesse o que significa se assemelhar a uma criança. Porque ele diz, aquele que se assemelhar a uma criança será a pessoa que entrará no reino do céu. Você só entrará no reino do céu se você se assemelhar a uma criança. Ok, o que é se assemelhar a uma criança? Eu fiquei pensando, que exemplos, quais as características de modo geral que a gente vê numa criança. Eu vou pedir licença para pegar minha cola do meu caderninho. Então, as características quando a gente pensa numa criança, claro que existem crianças diferentes disso, mas de modo geral, generalizando, as crianças elas são muito curiosas. Elas são curiosas, elas querem aprender, você está mexendo alguma coisa, ela quer mexer junto, você está vendo alguma coisa, ela sempre pergunta, por quê? E o que é isso? São sempre muito curiosos, crianças são curiosas. Então, nessa passagem de Jesus faz a gente refletir onde em nós esquecemos certas características que nós tínhamos quando criança e como adultos ficamos enrijecidos. Então essa curiosidade, essa vontade de olhar de novo, de aprender algo novo, então a gente precisa
voltar os olhos para dentro e enxergar no nosso dia a dia até que ponto a gente falou, tanto faz como tanto fez, né? Tipo, não ser curioso com coisas novas. E uma das outras coisas que eu pensei é exatamente isso, é a vontade de aprender algo novo. Eles sempre estão interessados em aprender algo novo. Se você está varrendo, deixa eu varrer junto. Se você está cozinhando, o que você está fazendo? O que você está cozinhando? Essa vontade de aprender chega a um certo momento que a gente fala assim, já aprendi tudo que eu tinha que aprender. Será? Será que o nosso aprender acaba quando a gente termina a faculdade, quando a gente termina a nossa graduação e aí pronto, a gente para de aprender? O que a gente está fazendo aqui hoje? O que eu fiz lá em casa estudando? É aprender. O que vocês estão fazendo agora? Ouvindo para aprender algo novo. Então, essa curiosidade, essa vontade de aprender algo novo, a gente tem que estar aberto a essa sensibilidade, a gente tem que... Jesus nos chama e quer nos mostrar que a gente precisa reaprender com esses princípios e valores das crianças a nos olhar e ter um olhar carinhoso com a gente mesmo de falando, peraí, aqui eu posso melhorar, aqui eu posso fazer diferente. Outra coisa que criança tem, criança não mente. Criança é honesta, é super verdadeira. Você pode dar uma comida para a criança não gostar e por educação ali que lhe foi ensinado, ela não falar, tá horrível, mas ela vai ficar com uma cara assim, né? Criança não mente. Criança não mente, ela é verdadeira, ela é honesta, ela é verdadeira com ela e ela é verdadeira com o próximo. Todos nós aqui, estou começando por mim, diariamente, ou mentimos para nós, ou mentimos para o outro, não é verdade? Diariamente, você fala que você vai fazer uma coisa para você e você não faz, você disfarça e omite uma situação com um colega, bora fazer tal coisa, você não está com vontade de fazer tal coisa. Eu estava conversando com a minha esposa ontem, se eu não me engano, ela tem uma amiga que ela não encontra há muito tempo, porque a amiga mora em Santo André, embora perto, é longe, né? E aí ela falou assim, mandei uma mensagem falando que eu queria ir para a casa da minha amiga, só que ela não me respondeu. Eu falei, qual o seu nível de intimidade com a sua amiga? Ela te falaria a verdade, de tipo, não tô afim de você vir na minha casa? Porque tem isso, né? Tem isso. Qual o seu nível de intimidade? Quanto a gente consegue falar a verdade para o próximo? E assim, de um jeito educado, de um jeito carinhoso, né? Também não fala assim, não quero você aqui, fecha a porta na cara da pessoa. Mas assim, o quanto a gente tem que aprender a ser verdadeiro. E o primeiro lugar onde a gente tem que ser verdadeiro é com a gente mesmo. Porque quando você é verdadeiro com você mesmo, você quer água? Tá tudo bem? Ele está emocionado, eu me emocionei. Quando a gente é verdadeiro com a gente é verdadeiro com o próximo. Desculpa. Quando a gente é verdadeiro com a gente é verdadeiro com o próximo. Meu Deus. Desculpa. Outra coisa que criança faz, criança perdoa, rápido e rasteiro. E eu vou contar um exemplo. Alguém aqui é a primeira vez hoje? Você? Seja muito bem-vindo. Criança, quando criança perdoa muito rápido. Sexta-feira foi o aniversário, eu sempre venho aqui e eu conto para todo mundo as peripécias da minha família. Eu conto as histórias do meu sobrinho, todo mundo sabe aqui já as coisas que eu conto. E na sexta-feira foi o aniversário dele, ele fez 6 anos de idade, legal. Nós fomos numa lanchonete que tinha um monte de videogame, coisas para as crianças brincarem. E ele está com uma mania feia e errada de chamar tudo e todos de otário. Então, se você está brincando com ele, ele ganha, lógico que ele... Tia, vamos correr? Vamos. E ele corre, lógico que eu deixo ele ganhar. Perdeu o otário. Ele está com essa mania feia
de falar isso. Ok. Ele estava, ele tinha, vamos jogar videogame comigo? Vamos. E aí um monte de criançada, só eu de adulta, esperando assim do lado, vendo ele jogar o videogame. Ele estava sentado jogando videogame e do lado chegou um menino de uns 8 anos mais ou menos de idade e ele estava jogando lá o videogame, ele ganhou lá um negócio do videogame e ele olhou para o menino e falou: eu estou jogando videogame e você não, otário. E falou isso pro menininho, porque ele estava com o videogame na mão. Um menininho de 8 anos fechou o braço assim, eu não intervi, eu só fiquei do lado olhando. Se tivesse uma briga, eu ia intervir, lógico, mas eu falei assim, deixa que ele se resolva. Ele fechou o braço e falou assim, como é que é? Porque meu sobrinho sentado e a criança de 8, um pouquinho maior, de pé. Como é que é? Você me chamou de otário. E meu sobrinho fingiu que não era com ele, continuou jogando videogame e ficou em silêncio. Ali, em silêncio, jogando videogame. Não, juro pra vocês, não deu 2 minutos. Meu sobrinho não estava conseguindo passar de fase. O menininho de 8 anos continuou ali do lado, fez assim nele. Ó, aperta o botão 1, 2, 3, que esses botões vai fazer você conseguir passar de fase. Aí meu sobrinho conseguiu. Aí meu sobrinho esticou a mão e deu a mãozinha para ele, falou muito obrigado. Aí o menininho estava de pé, meu sobrinho estava aqui, eu sou o menininho. O menininho, tipo, abraçou o meu sobrinho, deu um tapa no ombro dele, claro, amigo. E acabou. Juntou os dois, sentaram ali, ficaram jogando videogame e acabou o atrito que existiu ali entre eles. Não deu 3 minutos, estava tudo resolvido. O garotinho de 8 anos perdoou, o meu sobrinho nem precisou exercer o auto-perdão, porque com que aquilo ali que ele fez, ele não levou remoer para casa. Quando o garoto ofereceu ajuda, ele aceitou, agradeceu, se abraçaram e ficou tudo bem. Então, Jesus, quando vem falar disso, que somos só as pessoas semelhantes vão entrar no reino de Deus, então, peraí, se semelhante a quem? A esse tipo de atitude. Quantos de nós aqui não perdoamos uma certa atitude simples na nossa vida com as pessoas? E o pior, quanto nós não nos perdoamos? Levamos para casa esse sentimento de por que eu fiz isso com o próximo? Por que eu falei desse jeito? Por que eu tomei essa atitude? Por que eu fiz essa ação? Perdoar o próximo, você até fala assim, beleza, te perdoo, mas o auto-perdão, a reflexão que nós temos que ter com nós mesmos, a gente tem que ser mais caridoso com a gente mesmo. Somos seres humanos e erramos. E tudo bem, o bonito é errar, reconhecer que errou e na próxima vez fazer diferente. E a criança é desse jeito, meu sobrinho falou uma coisa feia para o menino, no minuto seguinte se redimiu, agradeceu, se abraçaram e acabou. E a gente não é assim no nosso dia a dia, com quem nos faz algum mal. A gente remoe isso, a gente leva isso por muito tempo, então a gente tem que aprender a nos perdoar e aprender a perdoar o próximo com a facilidade e agilidade que uma criança faz. Outra característica, criança não tem preconceito. Já prestaram atenção? Criança não tem preconceito. Se a gente for vestir uma criança com uma camiseta rosa, azul, verde, amarela, não interessa, a criança não tem preconceito, ela veste a roupa porque ela veste, o preconceito está em nós, adultos, com valores e princípios enrijecidos. Então, isso me lembrou, agora falando com vocês, eu me lembrei, essa história que eu vou contar, que eu lembrei agora, deve ter sido em 2008 ou 2009. Eu estava no shopping Frei Caneca, e estava na fila para comprar um prato no Girafas, logo quando Girafas surgiu. E eu estava na fila, ele tinha uns brinquedos tipo de McDonald's, assim, os brinquedos coloridos e tal. E na vitrine tinha um brinquedo que eu, adulta,
olhava aquele brinquedo, me chamava atenção, que era um laranja meio rosa, fluorescente, assim, super chamando atenção, e um outro azul opaco, sabe caneta Bic, esse azul opaco? E aí esse azul opaco do lado, e o outro brinquedo era mesmo o brinquedo, só mudava a cor. E aí o pai, era só um pai e uma criança de uns 4, 5 anos de idade, e ele ganhou o brinquedo, que comprou lá a comida, e falou, filho, qual que você vai querer? Na hora ele falou, eu quero rosa. Mas ele não falou, eu quero rosa por qualquer motivo. Ele falou rosa porque é a cor que chama atenção aos olhos dele. Não existe o preconceito dentro da criança, não existe esses valores enrijecidos dentro da criança. Ela olhou a cor, qual cor atrai mais os meus olhos? O rosa, eu quero rosa. Eu, adulta, ficava olhando para aquele desenho, aquele bichinho, que ele realmente chamava a atenção na vitrine. E o pai falou, não, vai o azul. A criança pegou o brinquedinho assim, ficou olhando aquele azul, ok, foi brincar. Então, o preconceito existe dentro da gente adulta. A criança, ela não tem preconceito com raça, com cor, com sexo, não tem preconceito. Ele brinca numa roda, numa escola. Não faz assim, ó, não, você que é japonês, você que é ruivo, eu não vou brincar, só vou brincar com esses daqui. Isso não existe. Quanto mais criança, para eles, melhor. Não existe o preconceito dentro da criança. Então, Jesus nos mostra, vamos reolhar aquilo, as nossas crenças limitantes que nos estão travando para olhar o mundo com uma expansão da consciência, com uma mente aberta, né? Do que o que foi verdade no passado não necessariamente é verdade hoje. A gente precisa estar aberto ao novo. Que mais que criança tem? Confiança. Criança é confiante, ela acredita nela, tudo ela acredita que pode. O meu tamanho para correr com o meu sobrinho, eu tenho um irmão de 1,90 m, que meu irmão corre, corrida de rua, e o meu sobrinho de 6 anos de idade quer competir com o meu irmão, porque eu vou ganhar do titio. E ele é confiante, ele acredita. Se o brinquedo é alto, ele quer ir no brinquedo alto. Se o brinquedo é rápido, ele quer ir no brinquedo rápido. E se ele vê um cachorrinho, ele vai querer pôr a mão no cachorrinho, nem sabe se o cachorrinho morde. A criança acredita nela, ela confia nela. E ela não fica só no campo das ideias. A criança é ação. Quantas vezes a gente trava, não toma uma atitude, só fica no campo da ideia. E se. Então vamos na ação. Se for para a criança cair, tá correndo, cair, ralar o joelho, ela vai lidar com o joelho ralado. Ela não vai ficar pensando, não vou brincar, porque talvez, quem sabe, um dia eu possa tropeçar e ralar o meu joelho. A criança não faz isso. A criança vai lá e brinca. É assim que ela é. E é assim que nós deveríamos ser. A gente ter mais atitude na nossa vida. A gente ter mais ação na nossa vida, em fazer o novo, acreditar em nós mesmos, que a gente é capaz daquilo. E é melhor a gente lidar com o fato, que o fato é, deu errado. Deu errado, vou lidar com o fato que deu errado e ver se dá para fazer o certo, para fazer de novo. Agora, ficar no campo das ideias, quem sabe um dia, talvez, criança não tem isso. Então, a gente precisa aprender com elas, a gente trabalhar isso dentro da gente, a nossa autoconfiança. Outra coisa que eu falei é a vontade de aprender, que criança tem muito. E ela tem o quê? Simplicidade nas necessidades diárias dela. Criança precisa, o meu sobrinho, precisa daquele bexigão enorme de número 6 atrás dele para tirar foto, ou sou eu que quero comprar o bexigão para ele aqui, para mostrar que ele tem? Eu que quero comprar um bolo de 3 andares? Ou você acha que o meu sobrinho pensa nisso? A necessidade dele é essa? Se você der uma peteca, uma bolinha de gude para a criança e vamos brincar, as necessidades da criança, elas são simples. E a gente perde isso no nosso dia a dia. Porque para ser feliz eu preciso de tal coisa. Tal coisa a gente conquista, eu preciso de outra. E o nosso patamar só sobe. Eu não sei se vocês já pensaram nisso? Às vezes a gente dá um brinquedo para a criança e a criança se diverte mais com o embrulho, com a caixa,
do que com o próprio brinquedo. Uma coisa que faz meu sobrinho se divertir, ficar horas brincando, é pegar, lá na casa da minha mãe, no quintal da minha mãe, tem rede assim. Ele pega 2, 3 cadeiras, bota a rede em cima da cadeira e fala que é a cabaninha dele. E ele se diverte com aquilo e fica horas no quintal brincando com um pedaço de tecido. Quantos nós aqui já não brincou de cabaninha e pega um tecido e pega um colchão e junta o colchão no sofá e vira uma brincadeira sem fim. A necessidade das crianças são simples e a gente esquece disso. Se a gente parar para pensar, nós todos aqui juntos, o que a gente precisa de verdade? Saúde. Saúde, se cada um de nós tiver saúde, pronto, a gente faz tudo o que a gente quiser. A gente conquista tudo, é só saúde que a gente precisa. Porque tendo saúde, a gente tem força de vontade de sair da cama e fazer acontecer. E é assim que a criança é. A criança já acorda felizona, querendo brincar, querendo se divertir. As necessidades dela são simples. E Jesus faz isso, faz a gente refletir em quais são as nossas verdadeiras necessidades. E agora, por último, e essa eu pensei em mim, eu estou falando para mim, eu não estou falando só para vocês. Vocês já prestaram atenção que criança, ela é completamente presente quando ela está fazendo algo? Eu, Rebeca, vamos falar no passado? Eu tinha uma característica de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Eu estou lavando louça, mas eu estou falando com alguém, o bolo está assando e eu estou não sei o quê. É sempre 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí, criança, quando eu ligo para o meu sobrinho virou o exemplo hoje, né? Eu ligo para ele mora em outra cidade, eu ligo de vídeo e eu quero conversar com ele, ele fala, titia, eu não posso conversar com você agora. Eu falei, por que não? Estou vendo desenho. Não, mas espera aí, você não pode falar comigo porque está vendo desenho? Não, eu estou vendo desenho. E quando ele não está vendo desenho, eu fico horas com ele em chamada de vídeo, brincando com ele em chamada de vídeo. Eu pego o meu computador e mostro letra A, B, C e eu falo para ele que letra é essa, que letra é essa, e fico brincando com ele porque ele está presente, dedicado a mim. Pode prestar atenção isso com as crianças. Quando a criança está fazendo algo, ela está fazendo algo. Ela está dedicada, presente na atitude e na ação que ela está fazendo. Coisa que a gente acaba não tendo esse cuidado. A gente faz tudo ao mesmo tempo e não faz nada. A gente está em todo lugar ao mesmo tempo, mas não está em lugar nenhum. E eu estou falando isso por mim. Começando por mim. Então, essa reflexão dessa preleção dessa semana, e o que eu quero que fique para vocês essa semana, é que a gente olhe com mais carinho para a gente, que a gente leve essa nossa próxima semana com um olhar mais infantil, que a gente tenha essa leveza que a criança tem no dia a dia dela, que a gente leve isso para o nosso dia a dia, que a gente consiga um pouquinho que seja, uma atitude por dia que seja, que a gente tenha esse coração mais puro, menos enrijecido, leve e aberto a expandir a nossa mente, aberto a aprender algo novo. Agora eu vou pedir que a gente feche os olhos. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade amiga por nos ter trazido até aqui, para que a gente tenha aprendido um pouquinho, que abra todos os nossos canais de comunicação, que a gente consiga receber o passe que vem a seguir. E daqui, do meio do nosso peito, a gente vai imaginando um holofote saindo bem grande, uma luz que sobe para o céu. Essa luz sai do peito de cada um de nós e vai para o universo. A nossa energia, a nossa luz que está saindo daqui, está envolvendo o planeta Terra todo. E essa luz, a gente vai pedindo que vá mandando para todos os dirigentes, todas as pessoas que governam os países em guerra, onde haja necessidade do nosso amor que está indo até ela.
Agora a gente vai imaginando o nosso Brasil, pedindo para que seja abençoado, iluminado. Toda a negatividade que existe no nosso planeta Terra, que existe no nosso Brasil, vai sendo limpo. Agora a gente vai imaginando essa luz limpando a nossa cidade de São Paulo. E essa luz vai indo para todos aqueles que precisam, os asilos, os dependentes químicos, todo cantinho, e alguém que está se sentindo solitário vai se sentir aquecido e vai se sentir acolhido pela nossa energia. Vamos agora imaginando o nosso ambiente de trabalho. E essa luz vai limpando tudo, vai limpando sua mesa, seu computador, a sua cadeira, todo aquele lugar que você trabalha. Vai limpando, tirando todas as formas, pensamentos, toda a negatividade ali em volta. Essa energia agora, a gente vai imaginar a nossa casa. E essa energia vai limpando do telhado, do teto, parede, chão. Vai limpando a nossa casa toda, levando tudo que for ruim embora. Vamos pedir para que essa luz, em especial, fique no nosso travesseiro, que limpe todos os pensamentos negativos que a gente já teve durante todas essas noites de sono. Vai limpando tudo de ruim que a gente pensa sobre nós mesmos e que a gente pensa sobre o próximo. Limpa, limpa, limpa. A gente vai imaginando agora essa energia aqui no Centro Espírita, na casa de Razim, iluminando. Essa luz vai nos iluminando, abrindo nossos campos, nossos chakras para receber o passe que vem a seguir. A gente vai nos iluminando, imaginando essa luz no nosso corpo, e nas nossas mãos a gente enxerga e vê surgindo uma rosa branca. Essa rosa branca a gente vai entregar para a primeira pessoa que vier à nossa mente. A primeira pessoa que vier à nossa mente, a gente vai entregar essa rosa branca e dizer o quão grato somos por essa pessoa. E dessa forma, damos graças a Deus e podemos abrir os nossos olhos. Pronto, pessoal, bom tratamento a todos.